Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar com vocês mais uma vez, para nós estarmos comentando mais um assunto concernente ao Evangelho de Cristo, concernente ao que nós enfrentamos no mundo atual. Não esqueçam do triplo C, comente, compartilhe e também não esqueçam de deixar os seus likes, curtir os vídeos do canal Bíblia em Foco e acionar os sinos das notificações para recebimento dos mesmos em vossos aparelhos. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar pela vida que Deus tem nos dado, pelo ar que respiramos e pela sua vida, que é o sentido de tudo isso que nós fizemos aqui. O trabalho do canal Bíblia em Foco, se não fosse vocês, não existia. Peço com gentileza, gentilmente, que vocês abracem esse canal com muito carinho, porque esse canal tem tentado de todas as formas levar até vocês o conteúdo mais profundo, profícuo que possa existir até o coração de vocês com muita dedicação. Peço a vocês que nos ajudem financeiramente e espiritualmente. Necessitamos muito do apoio de vocês. E que vocês não fiquem só em assistir os vídeos, que vocês comecem a comentar para que o diabo e os perseguidores desse canal sejam envergonhados. Porque nesse canal quem tem que ser glorificado é Deus, não é pessoas nem a mim próprio. O Senhor é que tem que ser glorificado nesse canal. Amados e benditos de Deus, hoje eu quero falar sobre a IPDA. Eu quero falar da IPDA antes e da IPDA atual. Quero falar, as pessoas têm pedido para mim comentar, têm solicitado que eu comente mais sobre essa denominação e como nós temos experiências vividas e tivemos o privilégio de trabalhar por longos anos lá dentro e tivemos um conhecimento extraordinário do ministério, nós podemos falar com muita propriedade. Não por especulações ou por maldade ou por revanche ou porque odiamos, não, porque tem muitos que odeiam esse ministério. Não é o nosso caso, não. Nós vamos falar daquilo que nós conhecemos e sabemos. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, com a minha filha, e nós estávamos lembrando, porque tem coisas que nem a minha esposa sabe, nem meus filhos sabem, do que eu tenho de experiência com esse ministério. Tem coisas que é limitada a eles, porque eles chegaram bem depois. Mas eu estava meditando, meus irmãos, sobre o quanto esse ministério exercia autoridade no mundo espiritual, o quanto existia uma influência poderosa desse ministério no mundo espiritual. Eu cresci vendo e vivenciando coisas estarrecedoras na IPDA. Eu vou comentar com aquelas pessoas que vocês não devem ser saudosistas, porque saudosista ninguém deve ser de nada, mas para vocês que viveram e contemplaram e vivenciaram o que nós também tivemos o privilégio de contemplar, porque hoje em dia existem muitos ignorantes a respeito disso, que não conhecem o que aconteceu, não conhecem o ministério, não conhecem nada e fica falando em internet daí para poder lacrar e ganhar views. Eu conheci a IPDA quando eu era menino bem novinho, muito novinho. Eu conheci através dos programas radiofônicos que eram transmitidos de São Paulo lá para o interior da minha cidade. Eu tinha praticamente 1 ano de idade, os meus pais escutavam os programas radiofônicos. Meu pai recém tinha se convertido naquela época, isso há muitos anos atrás. Era uma explosão de honestidade, já vou falar de antemão, era uma explosão de honestidade,
de fidelidade e de respeito. Era uma obra fundada e aberta com a direção muito sábia. Era algo, meus irmãos, que mexia com o coração das pessoas. E através dos programas radiais eu fui me criando, ouvindo. Bom, o que acontece? Depois disso, a gente trocou de cidade e muito pequeno, os meus 2 irmãos mais velhos se converteram através do programa radiofônico. Quando eles tinham mais ou menos uns 13, 14 anos, os 2 mais velhos se converteram. Tá? Vai ter um pouco de barulho agora aqui, os cachorros estão latindo, mas vocês não se preocupem com isso, tá? Fique atento ao que eu tenho para falar para vocês, porque gravar conteúdo é assim, você escolhe o horário, você escolhe o momento, você escolhe tudo, mas parece não, eu tive ao longo desses 10 anos experiência. Há um mundo espiritual que se move quando a gente grava conteúdo, principalmente tu não mora sozinho, tu mora perto de pessoas, então ou aparece uma moto, ou alguém chegando, ou alguém saindo, essas coisas dessa natureza. Então, só para explicar para vocês depois não ficar preocupado com o barulho. Na verdade, o conteúdo tem que ter uma qualidade extraordinária, né? O conteúdo era para ter, mas a gente não tem um lugar fechado onde possa levar até vocês um vídeo de qualidade que vocês merecem. Mas enfim, o que importa é o conteúdo. Meus 2 irmãos mais velhos veio se converter. E se convertendo, naquela época, um tinha 15, o outro tinha acho que 13 anos, quase 14, eles tinham diferença de 1 ano e meio de idade. O que acontece? Naquela época, nós tivemos o privilégio de ouvir e de ver coisas que membro algum da atual consegue ver dentro dessa igreja. Tinha os exageros do missionário? Tinha exageros, que deveriam, como eu sempre digo aqui, ser corrigidos. Mas o que não tinha era putaria, severgonhagem, áudios vazados de mulheres, da própria família, em momentos sensuais. Essas coisas não tinha. Eu já volto com você, só estou umas pinceladas, só para você entender. O que não tinha na abertura desse ministério eram essas confusões que os filhos do missionário trouxeram, que os genros do missionário trouxeram. E já vou abrir o leque para falar, porque eu não vou ficar aqui, eu não tenho compromisso com esse tipo de coisa, de ficar me calando, tentando polir. Não, irmãos, o evangelho é transparente. É porque alguém pode perguntar por que você... Por isso que tem gente que vem aqui e me critica, você quer ser o tal, você passou por 4 igrejas, não ficou em nenhuma porque você não é bom para a igreja nenhuma é boa para você. Não é questão de igreja nenhuma é boa para mim. Não é questão se eu sou bom ou se eu sou ruim. A questão é que quando se trata de uma igreja, ela tem que ser honesta. A igreja é o nome já de tudo. Igreja, eclésia, tirado de dentro para fora. Você sabe o que é o significado de eclésia? Igreja, eclésia, tirado de dentro para fora. Você é tirado de dentro do mundo para fora do mundo. Você não pode viver mais no mundo. Então é o seguinte, quando uma igreja se corrompe a nível de não ter mais condições de você congregar, peraí, você acha que eu vou ter corrupto de estimação em instituição de estimação? De forma alguma. Então essas pessoas não conseguem entender e vêm falar mal, jogar pedra na gente. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Existem vários lugares para congregar. Eu não preciso ficar dentro de uma igreja que está caída. Não preciso. Senão a gente não precisava ter saído da vida que levava para ter se convertido um dia. Se é assim, não precisa um católico sair da católica para se converter ao evangelho. Ué, pelo amor de Deus, ele pode ficar dentro da sua instituição e fazer o que bem quer. Não, de forma alguma. O evangelho é transformação de vida. Então, era muita honestidade, vai aparecer um monte de gente aqui querendo lacrar. Eu tinha problema, sempre teve e sempre terá em tudo que é igreja. Eu vou desmascarar aqui mais esses jargão de sempre. Ora por ele, quem é você para julgar ele? Ninguém está julgando ninguém. Quem julga é a palavra. Então, jargão para mim aqui no canal do Foco, os inscritos aqui já sabem que não vale, que não tem lugar. Ora por ele, quem é você? Você se acha melhor? Não é isso, não é questão de achar melhor. Você é mais santo que alguém, não é mais santo nem menos santo, porque não tem santo mais nem menos santo. Todo mundo tem que ser santo diante de Deus. Vocês estão entendendo? Então, assim, ora por ele, você não deve julgar, quem julga é a palavra.
Mas o apóstolo João diz, filhinhos, provai os espíritos, nem todo espírito provém de Deus. O apóstolo Paulo, pregando a igreja bereana, o que os bereanos fizeram? Os bereanos analisavam o que Paulo fazia, a igreja de Bereia. Não era que nem aquelas outras igrejas lá de Corinto para onde passou, que engoliam tudo que era tipo de coisa. Eles analisavam noite após noite, dia após dia, atento ao que Paulo dizia para ver se o que Paulo falava estava de acordo com a palavra. Então nós somos aconselhados, no presente momento, a sermos crentes bereanos. Vocês estão entendendo? Nós não vamos ser de forma alguma sectários ou agoureiros como os estoicos lá. Vocês estão entendendo? Daquelas filosofias gregas. Assim, meus irmãos, era uma igreja séria. Tinha os seus exageros? Tinha. Que precisava ser corrigido? Tinha. Mas era séria. A igreja do tempo da Conde, do tempo daqueles primeiros cantores, como eu já falei aqui 1000 vezes do dito evangelho, da dupla Deus é Amor, lá dos primórdios, daquela Débora e Léa criança, daqueles cantores Filhos da Libertação e tantos outros do passado, que só quem é conhecedor do ministério sabe, aquele trio Voz que Clama no Deserto, tantos outros lá do começo, aquela dupla Irmãos Levi, que construíram lá o trabalho da IPDA, lá, né? A Maria e Valéria, lá no começo, os Irmãos de Jesus lá, que eram os carros-chefes da programação Voz da Libertação, naquela época não tinha lugar para mentiroso. Você acha que naquela época ia ter lugar para mentirosos congregar? Não tinha. Não tinha. E eu vou falar para vocês aqui algo assim muito surreal. Né? Vocês não têm noção. Eu era pequeno, eu fiquei assustado. Eu tinha 8 para 9 anos. Eu fiquei assustado em um culto da IPDA em Porto Alegre. Assustado, porque dali foi tanta coisa que aconteceu que meus irmãos que me perderam por ali, eu meio que me distanciei deles. E eu fiquei assustado de tanto poder de Deus que eu vi naquele dia dentro daquela igreja. Tanto poder de Deus. E eu não estou falando aqui para alguém achar que a Deus é amor ainda é aquilo. E não estou falando para tirar ninguém da Deus é amor, nem para colocar. Eu só estou falando para vocês que são ignorantes, que acham que isso que vocês estão vendo aí é Deus é amor. Entende? E eu não vim aqui também promover a Deus é amor, porque ela não precisa. Mas eu vou dizer uma coisa, os únicos 2 ministérios que cresceram a nível de Brasil e de mundo, que são brasileiros, dessa nação, que cresceram dentro da palavra verdadeira, é a Assembleia de Deus e a Deus é Amor. Vocês entenderam? Porque hoje, isso que tem aí, campanhas e correntes, isso hoje não é mais culto de igreja verdadeira, mas a Assembleia de Deus e a Deus é Amor, na formação, na fundação, eram igrejas de temor, que cresceram debaixo da santificação, da pregação, da palavra e da oração. E digo mais, era igreja que observava as doutrinas do corpo, da alma e do espírito. Eram igrejas que santificavam as pessoas através do espírito, da alma e as doutrinas do corpo, que Paulo falava que está incluso bons costumes e bons usos. Você entende? Claro que algumas coisas eles extrapolavam, tanto a IPDA como a Assembleia na Fundação. Mas o que era extrapolado, algumas era por doutrinas que às vezes os homens se ultrapassavam e achavam que eles estavam fazendo algo para Deus. E outras eram na boa intenção de querer ajudar os irmãos a santificar mais, acabavam errando. Essa é a verdade de quem tem o Espírito que pode falar. Não de um leviano de internet que vem falar o que não quer, o que acha que é e quer que as pessoas ouçam o que eles não querem ouvir. Então assim, meus irmãos, aquela IPDA era muita unção. Eu fiquei assombrado, assustado. Era as pessoas, no momento da oração, isso eu me lembro, meu Deus, isso faz muito tempo. É no tempo só de quem conhece mesmo a igreja Deus é Amor, como nós aqui de casa conhecemos ela de raiz. Isso é no tempo do Jairo dos Santos, Wilson Ferreira Lima. Isso é no tempo meu Deus do céu, não vou conseguir me lembrar. Do Jairo, do Wilson Ferreira Lima. Isso é no tempo lá daqueles primeiros, mas aqueles primeiros mesmo, que já partiram. Era algo extraordinário, estarrecedor. Acho que daquele tempo só tem o Alcindo,
aqui no Rio Grande do Sul e não é mais aquele mesmo daquela época também. Então é daquela época, daquela leva de homens temerosos, homens que não tinham o coração no dinheiro, homens que não roubavam a igreja, homens que não faziam focinhadas. Era um time cheio de falhas, sim, porque a igreja perfeita só no dia do arrebatamento, mas aquelas igrejas, Assembleia de Deus e Amor, elas tinham suas imperfeições, mas elas zelavam e militavam pela verdadeira militância de uma igreja verdadeira, a palavra, o evangelho, a salvação. É no tempo daqueles lá, José Borges, é no tempo do Silvério, é muito antigo. Lá, acredito que lá para cima estava o Zelino, lá para o lado do norte, naquela época, nordeste, e aqui depois ele veio para cá, entende? Mas essa época que eu estou falando para vocês é lá bem no comecinho. Eu me lembro que uns 10 anos depois o Odair Gomes assumiu Porto Alegre, guri novo na época. Eu cansei, nesse dia que eu estava, nessa concentração que eu estou falando, eu fiquei assombrado, eu me perdi de tanto, porque eu fiquei assustado. Era a harpa cristã voando por cima da igreja, a cabeça das pessoas se endemoniavam, queriam rasgar a harpa, queriam rasgar a Bíblia, tudo. E a oração forte, oração divina, oração de Deus, derrubando aquela gente, sem ninguém encostar neles. Não era cair no poder ou queda no poder, esses papos de heresia. Não era unção de riso, nem unção do caicai, nem anestesia para alguém se mijar ou defecar na roupa para ser curado. Nada disso acontecia. Nada. Não tinha nada disso. Era aquela gente caindo por si só, sem aguentar o poder de Deus. Não aguentava a oração, não aguentava a sinceridade que tinha ali na igreja. Caiu tudo endemoniado. Caiu no chão endemoniado. Quando parava a oração de 10, 15, 5 minutos, não interessava o tempo de oração, interessava era a unção que tinha. Era aquela estiva de pessoas endemoniadas, arrastadas para a beirada do altar, que as obreiras incansavelmente levavam. Mulheres que tinham unção, não eram essas fofoqueiras de hoje em dia. Tocavam naquelas pessoas, aquelas próprias mulheres, quando encostavam naquelas pessoas que já estavam meio caindo, elas já caíam por si, totalmente endemoniadas, e levando. As mulheres não tinham medo. Tanto é que a minha esposa, quando nós pastoreamos, fazia o mesmo. As pessoas ficavam assustadas, a minha esposa magrinha, fraquinha, pegava com a minha mãe, as duas, pegava aquelas mulheres fortes de corpo, endemoniada, levava com o maior carinho e jogava lá na frente do altar. Você está entendendo? Então assim, a pessoa que tem Deus na vida, ele está num nível espiritual que ele não está preocupado com essas coisas. Então aquilo era uma unção tão grande. E eu vivi isso. Eu vivi nas IPDAs por onde pastoreei. Eu zelava das coisas certas e Deus fazia a obra. Fazia coisas lindas. Eu fiz vigílias no interior de Redentora, no Rio Grande do Sul, Coronel Bicaco, Santo Augusto. Quando eu cuidei daquela sede de Santo Augusto, eu fazia vigílias no interior, porque ali não dava para fazer, de a noite toda poder, mas poder, Deus libertando, pessoas caindo por terra, hinos poderosos, pregações maravilhosas na madrugada, orações maravilhosas, pessoas curadas, coisas lindas que só Deus pode fazer. Tenho lembranças no meu ministério fui pregar uma vez numa igreja no interior, já contei aqui no canal, e tem pessoas que acho que não acreditam. Eu estava só com uma obreira e um irmão, um obreiro, um casal. E eu não esperava, porque nós, obreiros, nunca esperamos o que Deus vai fazer. Essas pessoas que dizem que sabem, o obreiro nunca sabe o que Deus vai fazer, Deus nos surpreende. E eu fui pregar numa igreja onde tinha só o casal de irmão era membro, o resto era tudo visitante de denominações, de outras denominações de católicos. E eu preguei uma mensagem poderosa ali de uns 50 minutos e aí eu chamei para orar por eles. Aí eu disse aos enfermos, eu vou ungir os demais que não estão enfermos, não precisa vir onde eu estou. Porque eu vou ungir os enfermos no final, depois que eu orar por todos aqui em fila. Meu Deus do céu, mas aquilo foi tanto poder de Deus. As pessoas caíram, a fila toda de gente endemoniada, a irmã não aguentava mais sozinha ajudar a segurar as mulheres. Eu tive que autorizar o irmão. Tinha aquela regra, Deus é amor, que o homem não podia muito encostar na... Eu disse, pode ajudar aí, irmão, porque caíram todos que estavam lá. 27 pessoas foi o chão. Tinha acho que umas 30 pessoas ali. Caiu praticamente todo aquele povo no chão. E Deus me surpreendeu, eu fiquei meio assustado. Colocava a mão e aquelas pessoas desciam. Colocava que as pessoas desciam como morto. Outros queriam bagunçar, a gente orientava ali o
os irmãos para ficar ali expulsando e conversando, e é que fomos orando para aquelas pessoas. Então, eu vivi e sei o que é poder de Deus. Ainda consegui viver um pouco disso no meu ministério. Então, meus irmãos, assim, aquela igreja Deus é Amor que Davi Miranda fundou, não é a igreja de hoje. Que fique bem claro, não estou aqui vindo fazer confusão nenhuma, estou narrando para vocês o que eu vivi. Harpas voando, pessoas caindo endemoniadas, pessoas sendo curadas, outros por si só entregando a moleta, sem ninguém mandar. Paralítico, quando era curado, ninguém mandava ele levantar e puxava a cadeira debaixo dele, como fazem. Eles eram curados radicalmente. Ninguém queria se promover naquela época. Nessa época que eu era menino, no comecinho da igreja, ninguém queria se promover. Aqui, 250 cadeiras de roda. Aqui, mais uma missionário, dizendo que nem o Antônio Ribeiro fazia. Não tinha isso, meus irmãos. Não tinha isso. As curas eram claras. Lá na Conde, quando o missionário orava para as pessoas em fila, dentro da própria igreja, as curas eram verdadeiras e claras. Não existia essa autopromoção. O que acontece? Tem tantas coisas para me falar daquele passado. Os louvores daquela época eram sacros, apesar da IPDA ainda continuar lutando, ainda no âmbito da música, ainda as músicas caiu, mas ainda tem, comparado às outras, um pouco de qualidade. Mas tudo era diferenciado, tudo. Existia corrupção, sim, no sentido das coisas que eu falei, de 80 para cá começou a entrar, sim, muita coisa, até na área da música. Né? Os direitos que não eram dados aos cantores, essas coisas, isso aí sempre foi um pecado terrível. Mas estamos falando da fundação de uma igreja onde tudo era sério, os próprios cantores não ambicionavam, não buscavam dinheiro e a própria igreja usava aquilo ali mesmo, de fato, para crescimento da igreja. Bom, então nessa concentração eu vi muitas coisas. Bom, o que eu já falei para vocês aqui. Aí passou aqueles homens, presbíteros verdadeiros, ungidos, consagrados, fiéis em tudo, que mandavam na igreja segundo o coração de Deus. As pessoas tinham respeito e até medo daqueles homens, porque viam os milagres, ficavam atemorizados. Não é essa bagunça de hoje. Revelações? Não existia essas coisas que vocês estão pensando. Não existia. Não existia. Esse erro do dom de revelação entrou na IPDA meio cedo. Mas acontece o seguinte, os homens que chamavam as tais revelações no começo da igreja não era que nem hoje. Não era essa divulgação, tem que ter o dom de revelação para ser obreiro. Não existia essa pregação em cima de dom de revelação. Os pregadores revelavam as pessoas quando Deus os orientava, os presbíteros no passado. E não era qualquer um que ia mentir em cima de revelação. Eu sei porque eu vivi. E eles pregavam, cantavam muito coro congregacional. E Deus libertava, fazia obra no culto. Não tinha esses negócios de 1 hora, meia hora de revelação, essas bagunças. Não tinha. Porque eu estou dizendo para vocês que não tinha, porque eu vivi e eu presenciei. Você entende? Aí depois eu me lembro que assumiu muitos anos depois, 10 anos depois, assumiu o Adair Gomes aqui em Porto Alegre. Era uma concentração atrás da outra, só de poder e de pessoas sendo salvas. Era cheia aquela igreja de gente. Não é essa coisa de hoje, você entende? Era cheio pela palavra. Aqueles pregadores do passado, mesmo com pouco conhecimento, eles pregavam, eles valorizavam a pregação. E eles tinham unção, mesmo com a mensagem limitada. O que eles falavam com honestidade e as pessoas aceitavam e recebiam. Bom, só para que fique bem claro para vocês. Nessa igreja Deus é Amor que eu estou falando, tinha fraquezas? Tinha. As pessoas eram disciplinadas, com respeito, eles eram recuperados e integrados de volta. Outra coisa, nessa IPDA que eu estou falando para vocês, o Davi Neto não congregaria, nem um dia. Essa discussão interminável do Davi Neto para implantar esse novo projeto, essa vida que ele tem, esse desdém que ele tem com o avô dele, essa fala moderna que ele tem, esse ministério que eles estão construindo, o Regenere, dentro da IPDA, com o apoio da Débora e com a guerra interna dos outros irmãos, né? Com a briga interna que ele tem com a Leia, que é tia dele,
a Léia com a própria Débora, que cresceram pequenininhas no temor de Deus cantando e fizeram a igreja crescer, não é mais aquela Débora e Léia daquela época. Vocês entendem? Essa igreja não é a Deus é Amor que Davi Miranda fundou, não é a Deus é Amor que eu estou falando. Que eu sempre digo no canal que precisava mudar algumas coisas, alguns exageros, na área da música, na área da Fundação Rever, na área da gravadora, na área dos usos de costume, tem algumas coisas que não são usos de costumes que são para o bem da doutrina de Deus, mas são exageros. Você entende? Isso precisa mudar, mas não mudar a essência da fundação do trabalho. Porque as únicas duas igrejas que cresceram debaixo da doutrina na nação brasileira foi a Assembleia Deus é Amor. Não conheço uma outra. As outras tudo são liberais. Tanto é que as outras, a Batista já é liberal de nascença, de fundação, ela já tenta trazer esse liberalismo. Você entende? Então, por aonde foi a Batista e as outras foi a Assembleia Deus é Amor. Hoje não existe uma igreja no Brasil que faça a diferença, que você diga, essa igreja é a igreja onde nós vamos congregar, como aquele movimento da Assembleia da Deus é Amor, antiga. Que as pessoas tinham prazer em falar bem dela, de ir até ela e de congregar nelas. E elas cresciam cada dia como a igreja primitiva. Por que elas cresciam? Não é porque elas são mundanas como as igrejas neopentecostais de hoje em dia e as apostólicas que são mundanas das campanhas de corrente. Elas cresciam porque Deus agregava as pessoas que cresciam porque tinham poder, honestidade, santificação. Vocês entendem? Então nessa IPDA que eu estou falando, o Davi Neto não congregaria um dia. Os projetos dele não teriam lugar um dia, porque aqueles presbíteros ordeiros, cheios do Espírito, ele não ia conseguir, mas tanto é que eu não sei quantos anos ele tem, mas ele deve ter pegado ainda um tempo bom, a parcela boa da igreja antiga, e nessa época ele nem aparecia. Então, começou a desfacelar-se a IPDA quando os filhos do missionário cresceram, começaram a ver a cor do dinheiro e começaram a buscar poder e briga por cadeira. Davi Miranda sozinho, governando a igreja, era uma coisa, a família Davi Miranda é outra. Davi Miranda, naquela época que o Antônio Ribeiro não era aquele tipo de lambedor de botas e de puxa-saco, ele era um homem de Deus também no Peru, a igreja no Peru cresceu assustadoramente nas mãos dele. Mas os anos se passaram, a confusão entrou, a família destruiu a essência daquilo que Davi Miranda tinha feito, porque a família sempre era meio contra as ideias de Davi Miranda. Davi Miranda para eles sempre era muito santo e eles acho que eram muito liberais, então era uma coisa que tinha que melhorar quem era muito santo e os liberais não ficar liberais, para a igreja ter aquela temperança que ela não chegou a ter. Então o que acontece? Quando os filhos começaram a governar, a igreja deixou de ser o que era. O Davi Miranda não era muito contra salário de obreiro nos presbíteros, tudo ganhava aqui na época dele, honestamente. Mas quando veio essa diretoria, veio a família do Davi Miranda mandando, a Igreja Deus é Amor nunca mais foi a mesma. Eu provo. Se alguém quiser contestar, fale o que quiser. Mas é a realidade vivida de pessoa que viveu e conviveu. Eu sei o que eu estou falando. Aí, os presbíteros antigos começaram a ir debandando por causa das novas ideias, das novas diretrizes e das novas ideologias infiltradas pela família. As mulheres começaram a querer ir para o altar, as mulheres começaram a mandar na igreja, tudo através das filhas, porque se as filhas e a esposa vai, as outras têm que ir. Aí começou a mudança. Então, para quem acha que a Deus é Amor mudou de hoje para hoje, não, faz tempo, entendeu? As coisas não mudam de um dia para o outro. Então a gente tem que cuidar para não deixar as coisas começar a se perder. Então o que acontece? A Débora, a Léia, o Daniel com aqueles problemas dele, o Davi com aqueles problemas dele, a Léia com aqueles problemas dela, que vocês sabem, eu não vou repetir aqui, já falei no canal. Aí vem o Sérgio Sora com o Lorival, o Sérgio Sora querendo ser o mais santão, o mais bonzão, o melhorzão, o oradorzão, que fazia tudo. Um orgulho sobrenatural na época, porque eu sei, o pastor Lorival, por si só querendo defender o sistema assembleano e trazer o sistema assembleano para dentro da Deus e Amor, porque ele tem paz assembleano. Então essa história do Lorival, da Débora e do Davi Neto não é nova, de querer fazer da Deus e Amor uma assembleia. E essa história do Sérgio Sora, querer fazer da Igreja Deus e Amor uma igreja apostólica moderna, mundana, também não é nova. Ele destruiu o Rio através de campanhas e correntes. Então essas pessoas ajudaram a destruir com a Deus e Amor, sim, senhoras e senhores. O Davi Miranda Filho, porque não teve caráter para assumir a igreja.
o Daniel porque não teve caráter para assumir a igreja, vivia com aqueles problemas dele e sumia de vez em quando, era disciplinado, depois aparecia voltar, parecia que ficava saindo e viajando para dentro e para fora da igreja. A Léia cheia de problemas que não conseguia vencer a sua carne, como Davi, entendeu? O Sérgio só naquela confusão com a Léia, o Sérgio só na disputa de cadeira com Lorival, só pensava no dinheiro e na autoridade e no poder naquela época. Vocês entendem? Faltou sucessor, faltou harmonia, faltou colocar as coisas no lugar, faltou ter humildade neles tudo, para que a igreja, daquela transição de Davi Miranda para eles, continuasse na unção de Deus e seguindo aquilo que era para ela seguir, que era um projeto grandioso na nação brasileira. Aí o que acontece? Não teve mais a seriedade, não teve a honestidade, não teve temor, o Espírito Santo foi se retirando, a manifestação poderosa dos dons que tinha foi se retirando, você entende? Não estou falando de dom de revelação, dos dons espirituais que a igreja tinha. Você entende? Foi se retirando. As curas foi se retirando, porque as curas eram verdadeiras e radicais, foram se retirando. Ficou o quê? Uma aparência de uma igreja que tinha influência no mundo espiritual. Ficou a aparência de uma igreja que curava os enfermos. Ficou a aparência de uma igreja que tinha poder sobre o diabo e os demônios. Agora como é que fica, meu irmão? Ninguém consegue manipular para expulsar demônio. Ninguém consegue manipular. Aí você vai ter que inventar alguma coisa. Entende? Ninguém consegue se manter na autoridade se ele não está. Então aí é onde entrou milagres forjados. Aí é onde eu falo no canal para vocês. Porque era muito feia aquela igreja que tinha poder, que expulsava os demônios verdadeiramente, que curava os enfermos, que vivia a doutrina e chegar e dizer, olha, não vivemos mais. Nós não temos mais autoridades para expulsar os demônios como era. Você pode perceber que a Igreja dos Amor foi perdendo a autoridade sobre expulsar demônio. Não é hoje eles exorcizam o demônio, naquela época os demônios eram expulsos. Eu me lembro do meu irmão estar fazendo a abertura do culto, cantando às vezes corinhos congregacionais e os demônios caindo por terra sozinho. E as obreiras trazendo e ele expulsando. Ou deixava ali, depois ele terminava os corinhos, ele cantava e expulsava. Eu cansei de ver isso. Bom, as curas passou a ser... Por que você acha que as concentrações com Antônio Ribeiro e aquelas milagres forjados naquela sede mundial, aquela coleção de coisas que começou a ter que colecionar para mostrar para o povo a Deus e amor do começo. Não precisava mostrar para ninguém aparelhos ortopédicos, testemunhos ou coisas da natureza, porque ela era uma igreja que ela tinha poder sobre o mundo espiritual. A cura era real, você entende? Mas aí passou a ter que... Andou 250 paralíticos para poder atrair povo, para dizer que ela ainda era aquela igreja dos milagres. Muitas daquelas cadeiras eram arrancadas debaixo das pessoas. E ali no meio daquela manipulação, tinha algum que era curado pela fé dele mesmo, porque estava ali com amor e com o coração voltado para aquilo ali. E a igreja um dia foi fundada por Deus, então alguma coisa ainda aconteceria. Mas aquela fama da igreja dos milagres acabou. E os milagres começaram a ser forjados. Aí saiu aquela unção poderosa sobre os demônios. É normal você chegar em alguma igreja de Deus e Amor hoje e você não vai ver mais isso. Se você vê, é uma cooperação ali de uma bagunça de alguém ali com um demônio, porque ficam roubando o cofre, rachando dinheiro entre pregadores, financeiros, mulheres pastoreando, mandando, bagunçando. Então aquela igreja lá não existe mais. Que fique bem claro para vocês. Ela não existe. Tanto é que uma vez eu estava numa concentração em Porto Alegre, com o meu amigo presbítero Rogério Kennedy. Rogério Kennedy, para quem não conhece, é casado com a irmã da esposa do Davi Miranda Filho, a irmã da Raquel. E o Rogério Kennedy estava no altar, estávamos ali no altar em Porto Alegre, um missionário orando a longa distância, aí começou aquelas orações a larga distância. Entrou muita heresia para poder preencher o espaço. Entrou muitas coisas para poder fazer com que a igreja fosse aquela igreja do passado, mas já não era mais. E aí entrou uma obcecação por milagre. Aí as pessoas iam através da invenção de milagres, através das invenções das coisas que eles estavam inventando. As revelações por nome de pessoa começou a entrar, as bagunças que nunca teve começou a entrar, porque foi trazida pela família. Na verdade, nunca houve aquela simplicidade entre a família para se humilhar, andar juntos. Eu já falei muito tempo aqui. Aí o missionário gritava, como é que está aí na frente do altar, presbítero? Porque aí tudo que era concentração que ele fazia tinha que ter um mar de gente para honrar a liderança. Começou a entrar um espírito de idolatria, começou a entrar
como se a Igreja de Deus e Amor fosse a igreja das multidões, tinha que ser, ela estava caindo e ela tinha que continuar sendo. Então, não assumiram, não se prepararam para uma transição do missionário para outros, e não se prepararam para entender o que Deus estava trazendo para a igreja e começaram a inventar muita coisa. E aí Deus botou na balança como botou os Gideões, entendeu? E como bota qualquer uma na balança. Como é que está aí na frente do altar? Tem uma multidão, aí o presbítero preocupado, não sabia mais o que dizer, porque está sendo apertado pelo líder, acochado ali, numa situação terrível, vocês entendem? Aí ele começou a, praticamente quase que começar a ter que mentir, porque era o que começou a acontecer na igreja, porque era uma cobrança tão grande de cura, de paralítico e coisas, que a igreja começou a se tornar uma igreja que não estava mais voltada para a palavra de Deus, para a salvação de alma, estava voltada para a cura, para essas coisas, e queria manter aquela aparência daquela igreja verdadeira que era, e não ficava buscando essas coisas, que essas coisas aconteciam naturalmente, e a igreja foi acabando, entende? Então, para falar para vocês, a igreja que era, muito poder, muita seriedade, e a igreja que passou a ser uma igreja de coisas mentirosas, de milagres forjados, de invenções, entendeu? De todo mundo tendo dom, qualquer um, às vezes não tinha experiência nenhuma com Deus, estava lá, orando por revelação, mentindo, profetando, revelando todo mundo, CPF. Começou com essas brincadeiras de campanha de corrente, começou com essas campanhas temáticas, envelope, amuletos, e entrou. Essas coisas que não tinha na fundação no começo, começou a entrar. Começou a entrar assustadoramente. Aí começaram a idolatrar tudo que pertencia ao missionário, começaram a idolatrar. E Deus botou a igreja na balança. Bom, aí como é que tá? Tem uma multidão aí? Tem uma multidão aqui na frente do altar. Entendeu? Não, mas peraí, não tem multidão não, porque eu estou escutando daqui, eu não estou... Quer dizer, umas coisas assim sem fundamento começou a acontecer aos olhos das pessoas. Começou a acontecer coisas assim que começou a fazer da Igreja de Deus e Amor uma piada, uma mentira. Porque a essência da verdade começou a se distanciar. Aí, onde você ia, tinha que ter milagres, tinha que ter cura, tinha que ter alguma coisa. Porque a igreja começou a entrar por um caminho muito perigoso, por uma seara muito perigosa. Que as pessoas começaram a buscar na igreja o que eles queriam, não o evangelho e a salvação. Eles começaram a ir atrás e a igreja começou a dar para eles o que eles queriam. Uma cura, um milagre, uma revelação, uma profecia, menos a salvação e a verdade que ela pregava no começo. Então, logo depois nós tivemos aí a ascensão das campanhas de correntes que terminaram com a Igreja de Deus e Amor. Porque a Igreja de Deus e Amor do começo não tinha campanha e corrente. Não tinha porque eu vivia dentro dela desde pequeno. O que tinha um envelope amarelo, chamado envelope de dízimo e família, que recolhia ali as ofertas. Não tinha. Mas na ascensão do Sora ao Rio, copiaram da Universal, infiltraram dentro da Igreja do Amor todo esse tipo de coisa. A Igreja do Amor já tinha muitas coisas para corrigir e acabaram infiltrando mais coisas para destruir a igreja. E, sucessivamente, a disputa pelas cadeiras, a falta de preparação de um sucessor a nível do missionário, não talvez em milagres, mas em respeito, em sabedoria, e para manter a ordem doutrinária da igreja, melhorar o que precisava, tirar os extremos e extirpar o mundanismo, não veio. Aí entrou essa crise, e nessa crise entrou Davi Miranda Neto. E aí vocês sabem, não precisa nem dizer, entrou pronto, sem ter preparação e nem ministério, que ele tenta bater e dizer aonde estava Davi Miranda Neto na época que ele cresceu e tudo, que a igreja estava crescendo. Entende? Aí implantou o projeto Regenere o Mundanismo. Então, nessa Deus é Amor de hoje, os presbíteros do começo não congregariam. E na Igreja Deus é Amor de fundação, no começo, o Davi Miranda Neto não congregaria 1 mês, nem 2 meses. De jeito nenhum. Desse jeito, não. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que a Igreja Deus é Amor, ela fracassou e ela acabou no sentido do que ela é hoje, para quem conheceu ela na fundação e nos primeiros 20 anos de trabalho. E é lastimável, é triste, porque ninguém tem prazer de falar, porque a Deus é Amor e a Assembleia de Deus era uma bênção na nação brasileira. Mas, infelizmente, os pastores não zelam, as famílias não zelam daquilo que Deus dá para eles, com muito sofrimento. Então,
o perigo da pessoa é quando ele deixa se levar pela família, entende? Por isso que muitas pessoas aí comparam o missionário como o sacerdote Eli e os filhos dele ao Ofni e Finéias. Porque o missionário era um homem do bem, abriu o trabalho com muito sofrimento, teve aqueles problemas lá daquela avalanche no rio e tudo, aquelas coisas ali que fugiu do controle, teve. Isso é óbvio que teve, que muita gente perseguiu e ficou chamando ele de pastor do diabo, mas isso aí sempre houve perseguição com quem está fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele era sozinho, o próprio salário de obreiro funcionava. Então, depois que os filhos do missionário cresceram, aí entrou a que nem chama aqui os mundanos, aquela galera. Naquela galera, se eu pudesse citar, eu citava o nome de um por um para vocês, de homens que não se comparam àquele presbitério antigo da igreja. Aquele presbitério antigo do Laércio, Paula das Neves, do José Borges, do Wilson Ferreira Lima, do Alcino, Meu Deus do céu, eu não vou me lembrar todos aqui, porque eu me lembro mais daqui dos da região sul, né, que vieram para nós. Não esses aqui de Sidney Tomás, Leve de Santana, Zé Marques, esses aqui modernos, Ronilson, Maciel, esses obreiros tudo novo vão ficar loucos, porque o nome deles tá tudo aqui com uma abertura de igreja, mas sinto muito, esses homens aqui militavam por campanha, por expansão, por ficha diária, por crescimento, por dinheiro. Aqueles do passado militavam por amor às almas. E ainda tem desses novos aqui que estão fundar a igreja, que é do passado, que fazia a coisa correta, tais como o Alexandre da Rosa, era do passado daqueles presbíteros respeitados. Eu conheci o Alexandre da Rosa no passado. O líder da IPJC eu conheci também no passado, através do rádio, em 82, transmissões internacionais lá para a nossa cidade, né? Então, só que o Alexandre da Rosa sempre foi um homem de muita Bíblia quando era da IPDA. Pregava muitas cartas paulinas, agora ele se perdeu. Mas o outro da IPJC já tinha uns itens de heresia que ele já brigava internamente com o missionário Davi Miranda na época. Ele já tinha essas maluquice de heresias, já lá dentro da IPDA. Há relato de homens aí que congregaram junto com ele lá que falam isso, entende? Eu não vivi com ele lá dentro, mas eu conheci o trabalho dele. E o Zé Marques também, acho que é visão de missão, também era dos antigos, muito respeitado. Depois, na leva da briga por poder dos filhos e dos genros, eles entraram e acabaram tudo se perdendo. E o próprio Antônio Ribeiro era um homem extraordinariamente do passado. Nessas fotos antigas do missionário, é normal ele aparecer ali com roupas, vestimentas bem antigas na fundação, ao lado do missionário. Também era um homem completamente cheio de temor, mas depois ele virou um perseguidor dos irmãos, implacável, para fazer média com o missionário. Então tem desses aqui, que hoje, atualmente, que são liberais, que eram um homem extraordinariamente cheio do poder, e tem uma outra leva que já nasceu aqui nessa igreja doente e moderna, só em cima de campanha, dinheiro e corrente. E quem não lembra do Joel Miranda também, que é da época daqueles lá do José Borges e daqueles do passado? Quem não lembra e não sabe do tamanho do ministério dele? Então assim, meus irmãos, aquela lá não é mais essa. Essa não é mais aquela. Vocês entendem? E naquela, esses aqui não congregariam. E naquela, esses não teriam lugar para fazer as suas muvucas, suas focinhadas, suas trocas de obreiro, suas nomeações de obreiro, suas vendas de igreja, né? Eu participei e convivi da troca, você assumiu o campo pelo sistema mafioso dentro do ministério, que eu já falei para vocês. Existe um sistema mafioso na Assembleia e na Deus é Amor, onde você toma posse das grandes igrejas fazendo amizade com lideranças, você entende? E comprando lideranças. Então fica aí meu apelo para vocês que pediram o vídeo, vocês que pediram para me falar, essa não é aquela era muito ungida, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, cheia de honestidade e funcionava em todas as áreas, precisava de umas melhorias no campo doutrinário e no aumento da pregação da palavra e do ensino, somente, mas nas demais coisas era uma igreja cheia do poder de Deus, tá certo? Tem muita coisa que eu poderia falar para vocês, que eu não falo para me preservar e reservar, e tem outras coisas que talvez eu não venha em mente para me falar, mas que vocês sabem, que vocês conviveram, que vocês viram Deus se manifestando poderosamente naquela igreja
da forma que hoje não é mais manifesto. Então a gente tem que cuidar muito para não estragar a doutrina de uma igreja. Fica em Cristo, somente nele não seremos enganados ou confundidos. Comente e divulgue o nosso vídeo.